E aí, pessoal, tudo bem? Professor Rude de novo aqui para te dar aquele moral na biologia, hein? Continuando nossa playlist de peixes, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses caras aqui, ó. Os Osteíctes. Quem são eles, pessoal? São os peixes de estrutura óssea, peixe com osso, tá? Peixe que apresenta a famosa espinha, ok? Provavelmente você tem mais contato com esse tipo de peixe do que com o grupo anterior, tá? Esses animais são aquáticos, tanto de ambiente marinho quanto de ambiente dulcícola, tá? Dos mais diferentes tipos possíveis. Poças de lama, cavernas, né? Regiões de profundidade, regiões de superfície. É um grupo muito diversificado. Pessoal, o número de espécies de peixes de estrutura óssea catalogadas é muito grande. Os profissionais da biologia que estudam esses animais, né, que trabalham com esses animais, são profissionais assim muito dedicados, porque é muito difícil estabelecer a taxonomia, a organização desse grupo de peixes, tá? É bem difícil mesmo. Eu espero que você goste dessa aula, ela é um resumo do que você precisa saber sobre esse grupo, haja vista que é muito complicado estudar isso, são anos e anos de estudo resumidos aqui em uma ou duas aulas, tá? Então, vamos lá, beleza? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa aula em duas partes. Eu vou trabalhar com vocês primeiro essa pequena ficha aqui que eu coloquei, depois a gente vai detalhar aqui a anatomia desse peixe que eu coloquei na lousa para você. Combinado? Porque assim a aula não fica muito grande, no máximo aí 15 a 20 minutos cada aula, combinado? Então vem comigo. Gostaria muito que você fizesse uma anotação sobre essa ficha aqui, ela vai te ajudar a responder exercícios e também vai te ajudar a comparar esse grupo de peixe com o grupo anterior, que é uma coisa que com frequência aparece nos exercícios, tá? Os exercícios pedem para os estudantes serem capazes de diferenciar os grupos de peixes. Então bora lá. Primeiro aspecto que a gente já falou são animais aquáticos, tanto de ambiente de água doce, ambiente dulcícola, quanto de ambiente de água marinha, né? Ambiente marinho. Esses animais apresentam um canal alimentar completo, são craniados mandibulados, né? Você tem aqui a mandíbula e a parte superior que é a maxila. Alguns apresentam estruturas bem elaboradas na boca, né? Dentes bem desenvolvidos. E o mais interessante, o sistema digestivo deles conta com um canal completo, unidirecional, que termina no ânus. Esses animais, diferente do outro grupo, eles não têm cloaca, eles têm ânus. A abertura dos sistemas digestivo, excretor e reprodutivo são independentes, tá? Eles não se unem numa região chamada de cloaca. Então preste atenção nisso, beleza? Bom, a respiração é branquial, mas pode acontecer de alguns grupos desenvolverem respirações acessórias, como é o caso, por exemplo, dos peixes considerados dipnóicos. Esse animalzinho que você está vendo aqui chama-se piramboia. É um peixe brasileiro. Então é a piramboia. A piramboia, assim como outros peixes, esse é um peixe bem primitivo, tá, pessoal? Ele é um sarcopterígio, ele tem nadadeiras que têm estruturas ósseas como se fossem bracinhos, tá? Como se fossem patinhas. Esse animal ele vive em regiões assim alagadiças, onde a água é pouco oxigenada. Então ele desenvolveu uma habilidade interessante, ele consegue usar o seu órgão flutuatório, que é a bexiga natatória, como uma espécie de pulmão. Daí a expressão, ó, DIP. Esse DIP vem de dois. Então esses animais conseguem usar tanto as brânquias como estruturas respiratórias principais e também conseguem auxiliar o processo respiratório com a bexiga natatória, usando ela como uma espécie de pulmão. Então a bexiga natatória desses animais funciona como uma espécie de pulmão. Legal, né? Outra coisa interessante, circulação sanguínea. Ela é do tipo simples completa. Vamos lembrar o que é uma circulação simples. Teremos uma aula aqui no canal sobre circulação de vertebrados, comparando cada grupo vertebrado como a circulação acontece, mas vem aqui. Na circulação simples, o sangue passa uma única vez pelo coração durante o circuito, né, durante a circulação. E completa significa que não há mistura entre os tipos de sangue, oxigenado e desoxigenado, ou arterial e venoso. Aí eu resolvi fazer aqui um diagrama do coração para você ver que o coração dos peixes, não só desse peixe, né, que é o Osteicte, como também dos peixes condrictes, apresenta duas câmaras. Uma câmara que recebe sangue proveniente do corpo, o átrio, e uma câmara que dispensa sangue para o corpo, o ventrículo. São duas câmaras apenas, tá? E perceba que eu usei a cor azul, não foi assim, digamos assim, foi de propósito mesmo, tá? A cor azul, ela sempre é usada para referenciar o sangue pobre em oxigênio, sangue venoso. No coração de peixes, circula apenas sangue venoso. Isso é uma coisa interessante. Algumas questões de vestibular costumam abordar isso. Então o sangue vem do corpo, é recebido pelo átrio. Do átrio passa para o ventrículo, que bombeia o sangue para as brânquias, onde o sangue será reoxigenado e se tornará um sangue arterial. Das brânquias, o sangue é distribuído para todas as partes do corpo do animal.
beleza? Ó, a excreção é do tipo renal e a urina desses animais é uma urina rica nesse resíduo nitrogenado aqui, ó, amônia, que é extremamente tóxico, tá? Muito que tóxico. Uma coisa que você deve lembrar sobre a amônia é que além dela ser tóxica, ela requer muita água para ser excretada, tá? É necessário que o animal dilua bastante a amônia em água para poder eliminá-la. Caso ele não faça isso, a amônia mata ele intoxicado, envenenado. Bom, como os animais são animais aquáticos, a falta de água não é um problema. Então, eles produzem a amônia, solubilizam ela, né, em água, bastante água, e aí eliminam na urina. E aí eles acabam repondo essa água facilmente por causa do ambiente que eles ocupam, tá? Ó, vamos ter uma aula aqui no canal sobre osmorregulação, que é o controle osmótico de peixes. Como é que os peixes fazem para controlar a quantidade de água no seu organismo, tá? Vai ser uma aula bem interessante, faz parte da fisiologia renal ou fisiologia do sistema urinário, que a gente vai fazer aqui no canal, uma playlist sobre fisiologia, tá? Vale a pena vocês verem essa aula. Vem comigo. Eles são de sexos separados, né? Isso aqui, pessoal, é a regra, tá? Existem algumas exceções, são de sexos separados. Tem a fêmea e o machinho. Rola dentro dos peixes um processo interessante. Alguns animais podem mudar de sexo ao longo do curso da vida. Podem começar a vida como um macho, terminar como uma fêmea, ou podem começar a vida como uma fêmea e terminar como um macho, tá? Esses nomes, ou essas mudanças de sexo têm nome. Se o animal começa a vida como um macho e termina como uma fêmea, a gente chama isso na biologia de protandria. Começou como um macho, terminou como uma fêmea. Se o animal começa a vida como uma fêmea e termina como um macho, aí a gente vai chamar isso de protogenia. Lembra aquele peixinho, o peixe palhaço, que foi abordado naquele filme lá, Procurando Nemo? Então, o peixe palhaço tem essa habilidade. Ele começa a vida como um macho e termina como uma fêmea. Daí o nome, protandria, tá? É a troca de sexo ao longo do curso da vida. Isso geralmente acontece quando há uma desproporção entre os sexos. Quando a população percebe que tem mais indivíduos de um sexo do que de outro. Aí eles se adequam, tá? Como é que isso é feito, Ruth? Muito fácil. Produção hormonal. A produção hormonal muda, né? No caso dos animais que começam a vida como machos e terminam como fêmeas, eles passam a produzir estrogênio, hormônios femininos, ao invés de hormônios masculinos. Já os animais que começam a vida como fêmeas e terminam como machos, eles param de produzir hormônios femininos e começam a produzir os hormônios masculinos. Legal, né? Interessante. Ó, eles são de sexos separados. Muitas das vezes a gente consegue diferenciar o sexo por alguma característica anatômica. Aí a gente vai falar que a espécie apresenta dimorfismo sexual. E a fertilização, isso aqui é a regra, viu, pessoal? Existem exceções. A fertilização é externa, ou seja, macho e fêmea, o casal, vão liberar gametas na água, né? E os gametas vão se fertilizar fora do corpo dos parceiros sexuais. Beleza? Geralmente, eles procuram lugares mais calmos no ambiente para poder fazer isso. No Brasil existe um período do ano que a gente chama de piracema, que é quando algumas espécies de peixes, né, começam o processo reprodutivo. Eles iniciam isso com uma migração, eles migram de uma região dos rios para outra, onde a água é mais calma, mais propícia para o desenvolvimento dos ovos e posteriormente das larvas, tá? A gente chama esse período do ano de piracema, não se esqueça disso. Nesse período não pode pescar, algumas espécies são... A pesca é proibida, inclusive é passivo de detenção, multa, coisa séria, viu? Então toma cuidado, ok? Existem migrações que são muito mais elaboradas, né? Onde o animal sai do ambiente marinho e vai para o ambiente de água doce, como é o caso do salmão. Talvez a migração do salmão seja a migração mais estudada dentro da biologia, tá? Envolve aí uma mudança fisiológica, morfológica para o animal poder vencer todos os obstáculos, se reproduzir e morrer, tá? E aí, Ruth, depois da reprodução, o que vai acontecer? Formam-se ovos, eles são ovíparos. Os ovos, eles podem, né, variar de ovos com uma reserva de gema intermediária, né, ovos mesolésticos, até ovos que têm uma reserva de gema bem grande, ovos megalésticos, tá? E aí o que acontece? Alguns desses ovos vão dar origem a larvas, ou seja, o desenvolvimento dos animais é um desenvolvimento larval. E a larva, ela tem um aspecto curioso, parece uma alienígena, dá uma olhada aqui para você ver, ela tem esse aspecto aqui, mais ou menos igual eu desenhei. Ela tem aqui uma bolsa de vitelo, né, que é um anexo já da fase embrionária, a gente chama de saco vitelínico. Isso aqui é bem interessante porque alguns exercícios perguntam qual é o anexo mais primitivo dentro do grupo dos vertebrados. O anexo embrionário mais primitivo já aparece no grupo dos peixes, é o saco vitelínico, tá?
Presta atenção nisso. E essa larva que parece um alienígena, ela tem nome de alevino. Então, alevino é o nome que a gente dá para as larvas de peixes de estrutura óssea, os osteítes. Beleza? Legal, tranquilo. Para essa aula não ficar muito longa, né, você toma nota do que eu falei, vê o vídeo de novo várias vezes, se precisar, faz as suas anotações. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma segunda aula ainda desse grupo para a gente discutir os detalhes anatômicos. Vamos ver aqui como é que funciona a anatomia desse peixe para você poder comparar com o grupo anterior, que é o grupo dos peixes cartilaginosos. Então, daqui a pouquinho eu volto, hein? Aguenta aí.